E na próxima eu queria colocar um tabuleiro de xadrez aqui. Vamos Ia trazer. ser uma honra jogar um xadrez com você. Se tiver agora, a gente pode até fazer um aí, se quiser. Eu acho que eu consigo baixar depois no celular. E é o assim, seguinte, o xadrez você joga até por correspondência, mano. Você não vai ter dificuldade de jogar xadrez. Eu parei de jogar por correspondência em 2002, parei de jogar xadrez em 2000. Eu tive uma recaída em 2020, o Rafael Zakovic acabou me convencendo a jogar recaída, um torneio, porque você se controla pra não entrar no partido. Me controlo, não jogo. Sério, porque senão fica sem fim. Eu sou viciado, eu tenho... A Tamara falou que eu tenho tendência a me viciar em qualquer coisa, videogame... Graças a Deus eu não bebo e não fumo, senão eu nem uso nenhum. Mas você é bom pra videogame também, assim? Você consegue jogar bem? Quando eu era criança, eu jogava aquele Bomb Jack, eu gostava de Bomb Jack, Bomb Jack eu cheguei a fazer mais de 6 milhões, né? Bomb Jack, assim, tipo, o recorde mundial era 20 milhões, devia ficar entre os 10 do mundo, assim, no Bomb Jack, acho que talvez. Não sei se talvez. Caraca! Não sabe brincar, mano. Não sabe. Não sei dizer, mas poucos jogos. Esses jogos mais novos eu não jogo nenhum, assim. Sabe que eu tenho um primo na minha família que a gente não sabia, mas ele gosta muito de dama, né? E aí o dia que a gente foi atrás descobrir, assim, ele era um dos melhores do mundo em dama online. Dama online. Né? E eu tinha um joguinho também muito legal no celular que chama 2048. Você vai juntando os números. Dos números. Ele chegou num ponto que ele travou o aplicativo. Você também chegou nesse ponto? Não, eu comecei a jogar isso faz uns 4 dias. Porque ele tem números, ele chega a um ponto que você começa bilhões, 2 e 2, 4, trilhões. 4 e 4, 8, 8 e 8, 16, 16, 16, 32 e vai aumentando, até chegar a 2048, Depois, né? Ele tem um negócio que vai até trilhões. Depois dos trilhões, ele começa a colocar elevado a A, elevado a B, depois ele coloca AA, AB, até chegar a Z, depois BA e vai indo. Eu não sei até que ponto, por enquanto eu tô bem alguma coisa lá, mas... Meu primo travou o aplicativo. Eu imagino que chegou um ponto que acaba esse negócio, porque... Ele não tem mais peça, não tem mais espaço para movimentar as peças, né? E não sobe mais. Ele chegou porque a complexidade não aumenta. Tem um jogo chamado Hero, do Atari. Nossa. Conhece o Hero? Acaba com 1 milhão. Acaba com 1 milhão. Chega 1 milhão, acaba, né? Não, tô brincando, zerei não. 1 milhão ele acaba. Você zerou ele? 1 milhão, ele acaba. Chega 1 milhão, ele não tem mais. E você chegou no 1 milhão? Cheguei no 1 milhão, ele para depois. River Raid também você chegou no infinito? River Raid não. River Raid eu não... É impossível. Não sei, nunca joguei assim. Eu sei jogar, do aviãozinho que você vai no Rio. Já joguei, mas não sou muito bom no River Raid, não sou... Joguei River Raid, mas assim... Não... O seu recorde no xadrez, como que ele é no Guinness? Você jogou com 20? Joguei... O do Guinness foi com 9, né? Joguei jogar com 10, mas no Guinness foi com 9. Joguei com 9 pessoas, 9 tabuleiros diferentes, de costas, sem ver os tabuleiros, memorizando as posições, atualizando as posições mentalmente, né? Tem uma pessoa que faz os lances no tabuleiro. Sim. E me comunica os lances que a pessoa fez verbalmente. Isso. E eu vou atualizando isso aí, eu não posso anotar nada, não tem tabuleiro vazio, nada. Mas você ganhou dos 9? Não, eu ganhei 7, perdi uma, empatei uma. E o recorde foi de mate anunciado mais longo, que eu não sei mate em 12 lances numa das partidas. Né? Se ele jogasse da melhor maneira possível, a partir daquela posição, foi jogando, chegou numa posição que, mesmo que ele se defendesse da melhor maneira possível, ele levaria mate em 12, e eu anunciei as sequências que forçavam mate em 12. Caraca. Qual que é o segredo pra mim ficar muito bom no xadrez? Nascer de novo. Eu não sou muito bom no xadrez, eu não sou. Mas eu quero que ele falou. Não sou muito bom, é foda, isso que pior que ele falou tá certo, viu? Isso, o Trump foi em 1990. Tá certo o que ele falou? Tem que nascer de novo? O Trump foi... mas eu já fui melhor no xadrez, depois eu piorei. Eu acho que dá pra me melhorar de novo. Não, você pode melhorar, isso dá pra melhorar. Deixa eu só citar a história do Trump, porque o que ele falou foi... Você leu do Trump, o comentário do Trump? Não. O Trump foi acho que era uma Olimpíada, não sei se era uma Olimpíada de xadrez, mas era um evento importante de xadrez, e tava o Paul Benko, que é um grande mestre, muito forte, um dos melhores jogadores do mundo. E o Trump tava lá jogando nas partidas do cara, o Trump joga e tal, mas o Trump não joga muito bem, né? Aí o Trump perguntou pro Benko, chamou o Benko num canto assim, eu queria tomar aula com você e tal, e eu queria saber, né, se você acha que uns 2 anos eu consigo também chegar a ser grande mestre. O Benko olhou para ele e falou, olha, você teria que nascer de novo para você ter alguma chance de ser grande mestre. Falou pro Trump. Assim. Porque geralmente as pessoas começam tipo, com 4, 5 anos de idade e tal. E, tipo, o Trump estava com 50, 60 anos na época, né? Então, assim, é muito difícil. Dá para melhorar muito, muito, né? Só que
para chegar assim, jogar muito bem, eu, por exemplo, não jogo muito bem, não era um bom jogador. Eu acho que, eu não sou um bom Você jogador. tá no Não, não Guinness? fale isso. Tô no Guinness Book, em 98. Não fale isso, que você não é um bom jogador. O cara tá no Guinness. Não, o cara tá no Guinness. Não fala isso. Fazendo jogar de você xadrez considera não é bom. Se você acha que você não é um bom jogador, o que você considera que é um bom jogador, então? Eu acho que... Kasparov. O Kasparov acho que é assim, um dos melhores de todos. O Kasparov, o Fischer, o Carlsen. Não, mas por que ele é um bom jogador? Por que você considera ele um bom jogador? Quais as qualidades que ele tem que você não tem? As principais, ele tem uma compreensão de jogo muito mais completa que a minha, muito mais profunda. Ele tem ideias mais criativas e mais corretas. Ele começa a calcular lances à frente, talvez até, não sei, talvez ele calcule também um pouco mais do que eu, mas a diferença já seria mais estreita, né? Quantos lances você consegue? Acho que quantos forem, para jogar uma simultânea cegas com 10 tabuleiros, considerando os lances, são 30 partidas, 30 lances cada partida em média, são tipo 300 lances só dos lances da partida, sem considerar os lances que foram calculados e não foram executados. Né? Sim. Então são assim, dezenas de milhares de lances, dá para você, não é calcular à frente, é administrar esses lances todos na memória. Né? Sim. Porque depois eu posso até reconstruir as partidas de memória, muitas variantes, inclusive, das partidas. Então, quer dizer, você administrou aquele volume de informações. Não é que você, porque a partida não dura muito mais que 100 lances, então não tem como você calcular. Além disso, quando você começa a ramificar, você tem várias bifurcações. Você tem, tipo, você calcula uma possibilidade, cada lance você tem 40 possibilidades, 30 possibilidades. Né? Um lance mais o do adversário são 900 possibilidades. E aí vai ser 30 elevado ao número de... Então, rapidamente, você chega a um número gigantesco. Sim, né? sim. Não dá para você calcular tudo aquilo à frente com todas as possibilidades. Mas você tem algumas heurísticas que você filtra os lances mais eficazes. Então, assim, você tem 40 possibilidades, 30 possibilidades, mas tem 2 ou 3 que são boas. Então, você vai pegar uma dessas duas e tal. Mesmo assim, tipo, 10 lances à frente são 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, você já tem aí 1024. Então, já é bastante. Né? Então, já fica difícil. Então, se fosse uma sequência de lances contínuos, não tem ramificações, né, alternativas, milhares de lances, assim, daria tranquilamente milhares de lances. Só que na prática a gente calcula 1 ou 2 lances à frente, 3 lances à frente. Quando surge uma combinação, você tem que calcular tantos quantos forem necessários para você esgotar aquela combinação. Então, em alguns casos chega a 15, 20 lances. Né? Que legal. Só que poderia, se fosse necessário calcular tipo com 1.000, 10.000, daria para calcular com 10.000. A cabeça do jogador, então, é pensar em 3 assertivos ali, que é, três que são os melhores. É melhor do que ficar fazendo ramificação, porque não vai ter necessidade ali. Inclusive, tem um estudo na Scientific American que é justamente a diferença entre grandes mestres e jogadores experts, né? Experts e grandes mestres. Os grandes mestres, eles calculam a mesma quantidade de lances à frente, geralmente, né? Só que eles filtram melhor as possibilidades. Então, um expert, ele fica na dúvida entre 5 lances. O grande mestre fica na dúvida entre 2. Então, quer dizer, 3 lances à frente, um vai ficar entre 125, né, que você vai ter 5 elevado a 3, e no outro você vai ficar entre 8, porque você tem 2 elevado a 3. Então, você vai, à medida que vai afastando, você vai aumentando essa diferença. A proporção vai ficando cada vez maior. Né? Sim. Então, o grande mestre ele não é porque ele calcula mais, é porque ele tem melhores critérios para filtrar os lances bons. Então, ele seleciona melhor. Isso acontece em problemas de modo geral. Né? Assim, e nessa hora a sua cabeça ela funciona com estatística também? Você fica pensando em probabilidades? Geralmente é mais concentrado no jogo e, eventualmente, uma coisa que não deveria acontecer, mas que na prática acontece muito, você fica pensando no lance que você fez lá atrás e que não foi bom e que, puxa, ali eu devia ter feito isso. Tipo, você já passou, mas isso já era atrapalha. Você não pode pensar nisso. Mas na prática é difícil de se livrar disso. A gente meio que... Isso te faz ser um mau jogador. E é muito comum. Quase todo mundo acontece. Os poucos Será que conseguem controlar... Será que o Kasparov fica pensando no lance ruim? Acho que menos, bem menos. Tem outras coisas. Não, porque ele não erra. Todos erram e erram muito. Todos erram. E erram muito. Agora, com os computadores, nós sabemos que a gente erra muito mais do que se imaginava. Sim. O Capablanca, no começo do século XX, ele achava que o xadrez ia esgotar com empates, que é 100% de empates, e agora nós já sabemos que isso aí está muito, muito longe. Os humanos nem vão conseguir fazer isso. Quando tiver chips na cabeça, talvez comece, mas por enquanto está muito longe. Né? Por exemplo, se o Carlsen jogar com o melhor computador atualmente, o Carlsen perde 99%.
Quer dizer, ele Sim. comete erro em praticamente todas as partidas. Eu ia te perguntar isso, porque a parada do Kasparov, eu acho que ele ficou muito famoso, porque Ele venceu era o o homem computador. com a máquina na época, né? Pegou o auge, assim, que dava pra ter essa competição, né? Não existia. Mas a evolução da máquina de lá pra cá foi exponencial, né? Muito mais rápido, né? Os Hoje humanos são muito mais possível jogar xadrez com a máquina hoje, né? Dá pra, eventualmente, assim... O Carlsen, acho que se ele jogar umas 100 partidas, ele consegue ainda ganhar uma, empatar duas, talvez. Ele ainda consegue... O Carlsen consegue ainda. Mas, assim, tipo, jogar 100, ele vai perder 99. 99. Vai ganhar uma. Não sei se ele consegue ganhar uma, mas ele consegue empatar umas duas, talvez. Consegue empatar. E consegue não perder algumas. Você acha que dá pra inventar um jogo de tabuleiro melhor do que o xadrez? Eu gosto muito do xadrez. Os adeptos do Go, acho que o Go é melhor que o xadrez, mas acho que ele é mais complexo, né? Qual jogo? O Go. Esse eu não conheço. O Go é o esporte nacional do Japão, né? O sumo é o primeiro esporte nacional, o segundo esporte nacional do Japão é o Go. Tem umas pedrinhas brancas e pretas, um tabuleiro 19 por 19, você bota nos cruzamentos das linhas as peças. E eles falam que é mais complexo que o... Ele é mais complexo, só que os japoneses geralmente gostam mais do Go, né? Por ser um esporte nacional, pela tradição e tal. Cultural e tudo mais. Cultural, Não só japoneses, tem adeptos do Go também de outros países que gostam mais do Go. Eu gosto mais do xadrez. O xadrez tem mais elementos artísticos, eu acho. Você lê livro todo dia, Hindenburg? Eu não leio quase nada, eu leio muito pouco, na verdade. Eu li muito na minha infância, na minha adolescência, li bastante. Atualmente eu leio, assim, quando é necessário, meio que assim, artigos, geralmente. Livro, eu leio poucos livros. O último livro que eu li, acho que foi depois do Rápido e Devagar. Teve o que eu ganhei do Bruno Mero, lá da Empíricos. Eu comecei a ler ele quase até o final, mas um pouco mais da metade eu interrompi. Né? Bitcoin Red Pill, você leu? Eu ganhei do Amoedo, mas eu não li inteiro. Eu li umas partes. Li o começo, li uns fragmentos, porque eu sou disléxico. Então, para mim, para ler é muito cansativo. Canso muito. Sério? Eu sou muito lento para ler. Eu não consigo ler legenda de filme, por exemplo. Não consigo... Eu tenho que passar o filme em 0.5 para conseguir ler legendas. Mesmo? Eu não consigo ler legenda de filme. Então, para mim, a leitura é desgastante. Né? Como é que você é a sua fonte de conhecimento? É leitura, só que eu tenho facilidade para memorizar as coisas. Né? Então... Assim, e também quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu li bastante. Então agora eu leio muito pouco, mas eu já li muita coisa. Mas artigos hoje você vai atrás para artigos eu não ou tenho vai muito como no escapar, ponto né? específico assim para... É que eu não tenho muito. Quando eu leio artigo, geralmente eu leio o abstract, vejo os gráficos quando não tem gráfico, às vezes eu até pulo, porque se não tem gráfico, não tem, porque o gráfico tem 90% da informação que está sintetizada. Precisa. Geralmente no gráfico e na conclusão. Eu dou geralmente uma olhada assim. Se eu vejo que tem mais ou menos o que eu quero, que não tem muito erro, que dá para considerar aquilo, aí eu faço uma leitura de alguns trechos específicos, às vezes eu até pego inteiro. Né? Em alguns casos eu leio inteiro, mas geralmente não. Geralmente eu pego só pontos específicos. Quantos idiomas você fala hoje? Só português. Eu tenho noção assim de neolatinos para leitura, né? E espanhol eu consigo ler relativamente bem, consigo até me comunicar um pouco mais ou menos em espanhol. Mas, assim, se eu tiver que redigir um artigo sério, assim, em espanhol, acho que eu vou cometer uns erros. Mas em inglês eu consigo falar mais ou menos e entender mais ou menos, escrever e ler também mais ou menos, mas eu prefiro usar a tradução do Google do que ler o texto original em inglês. Olha só. E outros neolatinos, tipo basco, galego, romanche, que são praticamente iguais ao português, muito parecidos com o português. Então esses daí eu consigo entender pela similaridade. Francês e italiano, por serem neolatinos, dá para entender mais ou menos, mas com dificuldade. Se for, por exemplo, um texto técnico, livro de xadrez em italiano ou em francês, eu consigo mais ou menos. Agora, por exemplo, eu tentei ler a Divina Comédia em italiano, eu não consegui. Eu comecei a ler, comecei a ver que não dava para acompanhar. E aí você foi traduziu ela para você? Desisti, achei ruim. Peguei um texto em português, tinha um livrinho que chama... É uma coleção em italiano que chama 1000 lira. Tem vários títulos que chamam, dessa coleção, que chama 1000 lira. Tem vários títulos tradicionais, né? E peguei esse italiano e também em português um calhamaço da Divina Comédia grande. Aí eu tentei o italiano, não consegui, fui para o português. Aí em português eu comecei a ler, não gostei, fui pro... Falam que a melhor parte da Divina Comédia é o inferno, né? Que a parte mais interessante é o inferno. Falei, vou ver se o inferno é interessante então. Fui para o inferno, não gostei também. Falei, esse negócio aqui não... Porcaria. Eu não gostei. Eu acho que é superestimado. O do Camões, né? Também não gosto muito do Camões. Eu gosto de outros autores. Tem autores que eu gosto e autores que eu não gosto muito. Divina Comédia, para mim, é superestimada, né? Legal. Bom, é isso então, né, Albertinho? Valeu, é isso aí. Agradecer a Loopwork. Boa.
Ó, o Pedrão pediu pra gente avisar antes aí, mas já deu bom aí. Loopwork, né? Loopwork é o nosso estúdio aqui Lima. em São Paulo, no coração da Faria Lima. Se você não conhece, vem até a Loop.